Começou mais um Tá Beleza Podcast apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, a fera do transplante capilar no Brasil, número 1, meu mano, doutor Joel Lacerda. Mas a gente não pode começar esse episódio sem antes falar do Triple C. Pô, claro. O tio comentou, compartilhou, é muito importante para poder, primeiro para bombar os podcasts, né, para chegar a mais pessoas, porque é muita informação, consciência, sem chororô. Não é isso? Isso aí. Sem meme, sem historinha. Aqui é entretenimento com conhecimento científico. O meme, de repente, pode até surgir. A gente não pode controlar o que rola aqui. Quem não gosta, né? Não tem como. Olha só, não deixa de dar o like aí no vídeo, tá? Curte aí, ativa o sininho, porque outros vídeos do tipo vão aparecer aí no seu trilho. E hoje a gente recebe um cara brabo, hein? Ele é personal trainer, empreendedor, enfim... O cara faz de tudo. Ainda tem nome de príncipe ou quase de um príncipe. Bruno de Orleans. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo ao Tá Beleza. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra. É isso. E vamos bater papo, né? Agora só faltou Bragança? Tem a ver com a família real de Orleans e Bragança? De repente eu tenho um pezinho na Pada Senzala. Já que faltou o Bragança... Tem que puxar essa árvore aí, irmão. Tá maluco, pô? De repente um imposto lá de Petrópolis, um terreninho em Petrópolis, de repente eu tenho direito, né? Um laudêmiozinho na conta. Uma casinha na serra ia ser legal. Agora, Bruno, você sempre... nas suas redes sociais, no teu trabalho, você frisa bastante em relação ao autocuidado, à autoestima, não Perfeito. Só o físico pelo físico, e sim os benefícios que o preparo físico, o bom condicionamento traz para a pessoa, né? Exato. Eu costumo falar muito que a questão visual ela é importante, porém ela não pode ser primária, ela tem que ser secundária. O fator primário dos benefícios da atividade física tem que ser relacionados à saúde. Obviamente, de forma secundária, você também vai ter benefícios estéticos relacionados à imagem, mas eu sempre tento deixar uma mensagem que a prioridade é a questão da saúde. Sim. É legal esse boom da estética, o lado positivo é que o cara, consequentemente, para ele de forma secundária, mas é muito importante, ele acaba adquirindo saúde junto, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Você não vai se beneficiar unicamente de uma coisa. Você consegue aliar essa parte da saúde com o fator estético. A gente sabe o quão a estética é importante, não pela imagem por si só, mas aquilo ali vem um benefício atrelado, né? A questão da autoestima, a pessoa se sente mais confiante e automaticamente ela consegue melhorar em diversos vetores da vida, também alinhado pelo benefício da estética, pelo benefício da imagem. Então, a imagem, ela é importante? Sim, ela também é. Sim. Só que ela não é, obviamente, um único caminho, um único objetivo. Esses dois objetivos juntos, né, de você buscar uma melhora da sua saúde e automaticamente a sua estética, a sua imagem, ela vai vir atrelado e atrelado à imagem e à estética vem a autoconfiança e automaticamente você melhora em diversos outros vetores da vida, né? Então é legal porque traz a saúde mental, pela questão da autoestima, né? Sim. Da autoimagem, da confiança e saúde física, para você prevenir obesidade, prevenir diabetes, prevenir infarto, é isso? Exato, é exatamente isso. Você consegue se beneficiar e tirar proveito de todos essas coisas da imagem, da saúde, da estética, da melhora mental, né? Tá tudo atrelado, uma coisa vem tudo junto. A atividade física é necessário, ponto, é isso? Não só necessário, mas como essencial, né? Essencial. Exatamente. Agora, deixa eu te falar, cara, é cada vez maior o número de pessoas que praticam atividade física por esses motivos, por outros, enfim. Claro. Mas tem muita gente também que quer fazer, mas a gente sabe que a vida hoje em dia é cada vez mais corrida, a pessoa se divide em 2, 3 trabalhos. Isso causa um cansaço, trabalho dentro de casa. E assim... E aí gera aquela... Eu não vou dizer que é preguiça, é um cansaço mesmo. Sim. Como é que faz para a pessoa romper essa barreira dessa fadiga para poder ela começar a fazer atividade física, ter um bom condicionamento físico, porque está atrelado ao condicionamento físico. Não, total. Se ela não se condiciona, ela vai ficar cada vez mais cansada Isso, e afeta a saúde. Então, é muito interessante você falar isso, porque tem exatamente esse ponto, né? A pessoa lá, a gente sabe que a vida corrida, né, de trabalho, cuidar de filho, casa, essas coisas, às vezes atrapalham um pouco a rotina de você iniciar uma atividade física, porém, é justamente o oposto.
isso. A pessoa, ela não treina porque ela tá cansada. Mas aí, quanto mais tempo ela se permanecer sedentária, esse cansaço ele não vai passar. E aí é preciso quebrar essa barreira de mostrar para ela que, assim, por mais que inicialmente seja um esforço maior, ela ter que vencer esse cansaço de uma vida, de uma rotina, e ela ir fazer uma atividade física, porém, a atividade física, ela vai justamente ajudar a quebrar esse cansaço. Porque a partir do momento que você fazer atividade física, no início de uma forma, digamos assim, fazer um esforço maior, mas no dia seguinte você vai acordar mais disposto. A atividade física, ela vai te ajudar a retomar essa disposição. Porque esse cansaço que a pessoa sente não é só por conta da correria diária. Existem ligações hormonais, ausências hormonais, déficits hormonais que estão gerando esse cansaço. E com a atividade física, com o estímulo da atividade física, ele tende a regular esses hormônios. E automaticamente a disposição ela vai voltar proveniente do exercício físico. Então, quebrar essa barreira de, inicialmente, você fazer, mesmo cansado, mesmo não estando disposto, é essencial para isso terminar. Porque a atividade física ela vai normalizar esses hormônios e, automaticamente, você vai retomar essa disposição. Agora, deixa eu te perguntar, um exercício bom para quem está precisando justamente dar esse primeiro passo? Então, a gente tem, normalmente, o que as pessoas recomendam muito são adaptações no dia a dia que você possa fazer, que de alguma forma você vai inserir um exercício no seu cotidiano. Exemplos muito comuns. Se você vai de ônibus para o trabalho, tenta descer de repente um ponto antes para você caminhar e inserir uma caminhada no seu trabalho, por mais que você vá de transporte público. Então toda vez que você chegar na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, em vez de pegar o elevador, suba os andares de escada. Se você está em casa, procure de alguma forma, não vou falar dificultar, mas hoje em dia você tem diversos exercícios que você pode adaptar e fazer em casa. Um exemplo, na pandemia, eu fui o primeiro profissional no Brasil a fazer as lives de treino, que virou uma febre, depois todo mundo começou a fazer. Eu, inclusive, ganhei a medalha Hélio Gracie da Câmara Municipal do Rio de Janeiro por conta desse trabalho com as lives de treino. Então, assim, o que eu quis provar na live, né? Por conta daquela condição inicial que nós tínhamos de fazer, né, a quarentena e ficar em casa, a gente não podia sair, a gente precisava se movimentar. Era importante manter a saúde, não só física e mental, com o exercício físico durante aquele período que a gente teve que ficar em casa. Então, o que eu fiz com as lives de treino? Eu bolei diversos treinos sem nenhum tipo de equipamento. Então, eu conseguia fazer treinos diários, né? Transmitir os treinos diários para uma pessoa em casa, sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de acessório, usando somente coisas que todo mundo tem em casa. Então, assim, até a desculpa de falar assim, eu não faço porque eu não tenho academia. Você pode fazer em casa. Por exemplo, eu tenho lá o meu canal no YouTube que todos os treinos que eu fiz durante esse período estão disponíveis de forma gratuita. Então a pessoa vai lá, ela abre, acessa o meu canal no YouTube, ela consegue fazer. Tem mais de 60 treinos para você fazer ali. Qual o endereço lá? youtube.com/o-seu-personal. Então você consegue ter acesso a esses treinos. Então, assim, a desculpa de não ter academia, isso já caiu por terra. E aí você fazer exercícios em casa, hoje em dia, e para muitas pessoas, vai ser a única solução. Então, acho que depende mais da pessoa ter a iniciativa, entender que inicialmente ela precisa quebrar esse paradigma de, eu tô cansado hoje. Se você não mudar, você vai estar sempre cansado. Então, se você quebrar essa primeira barreira inicialmente, ir mesmo cansado, em breve isso muda. Porque, como eu falei, o cansaço que essa pessoa está sentindo no momento não está atrelado só às funções do dia a dia. São disfunções hormonais. Inclusive, cansa mais por conta de não ter praticado esporte. O dia a dia dele fica mais cansativo. Exato. É legal também você frisar aqui a importância de assistir teus vídeos. Por quê? Para a pessoa simplesmente fazer o exercício em casa de forma equivocada e prejudicar a saúde dela. Não, claro, tem que ter um cuidado. Se não tem investimento nem equipamento, é bom ser dirigido. Exatamente. Por mais que você não tenha equipamento, por mais que você esteja ali naquele momento sem monitoramento, a partir do momento que você vê a execução do exercício através de um vídeo e você replicar aquele movimento, legal. E obviamente sendo um vídeo prescrito por um profissional da área, automaticamente você minimiza qualquer risco de lesão, né? Agora, eu vi esses vídeos que aparecem no Instagram, né? Por isso a importância de alguém como você estar hoje aqui com a gente, que
dá realmente norteia. Sim. Né? Uma pessoa que é uma referência, porque assim, aparece muita coisa no Instagram, né? A gente já teve os profissionais aqui que, volta e meia, tem alguém que fala, olha, cuidado com o que aparece no Instagram. Aí eu vi uma coisa que chamou a minha atenção, que é o seguinte: caminhada para quem tem mais de 40 anos não adianta nada, não adianta muita coisa. É por aí? Não adianta nada? Não. Ou... Quem falou isso? Eu não lembro, apareceu pra mim, não. E fez assim mesmo. O problema é esse, olha, a fonte. caminhada para quem tem mais de 40... Não, olha só. Qual é a questão? Essa questão da caminhada, ela é bacana, ela é legal, ela tem a função dela. E aí eu vou te explicar o porquê. Se você caminhar durante 1 hora, tá? Ou se você correr durante 30 minutos, muito provavelmente vocês vão fazer o mesmo percurso. Uma pessoa para caminhar, uma pessoa comum, digamos assim, digamos que ela leve 30 minutos para ela caminhar 5 km, para ela correr 5 km, tá? Então, durante 30 minutos a pessoa vai correr, ela vai fazer 5 km. Uma pessoa caminhando, ela também vai fazer 5 km, porém com o dobro do tempo. Tá? 1 hora, 60 minutos. No final, o gasto calórico, o gasto energético dessas duas pessoas, muito provavelmente vai ser o mesmo. Uhum. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Você vai correr lá durante 30 minutos. Faz esse teste. Eu até sugiro para vocês. Faz um teste. Primeiro você corre 30 minutos. 5 quilômetros, tá? Estabelece a medida, a distância. 5 quilômetros. Corra 30 minutos. Marque quantas o teu relógio vai marcar de caloria. Depois caminha durante 1 hora, que vai bater mais ou menos... Ou seja, durante 5 quilômetros, caminhe 5 quilômetros também, que vai bater perto de 1 hora, e mostra o seu marcador de caloria. Vai ser o mesmo. Vai ser o gasto energético vai ser igual. E aí, por conta disso, como é que eu vou dizer que a caminhada não vai servir? Lógico que vai. O que depende vai ser a sua disponibilidade de tempo para fazer atividade. Tem gente... Não, a questão também é o seguinte, cara, de repente esse vídeo, ou está fora de contexto, ou o cara falou só da caminhada. Caminhada, qualquer atividade física é benéfica. Só que a gente já entende, ele sabe muito melhor do que eu, que a musculação que é o top hoje. Porque você, a partir dos 40, você perde massa magra. Você perde músculo, que é sarcopenia. E a musculação vai te repor esse músculo e massa óssea. A caminhada não vai repor, mas dá condicionamento físico, previne infarto, previne uma série de coisas. Faz bem também. Entendeu? Faz muito bem, não é isso? Agora, Sim. a musculação é o top, que você ganha cardiovascular. Ambas têm suas funções e os seus benefícios, né? E tanto que um não é excludente do outro. Isso. A pessoa que faz caminhada, ela precisa fazer musculação. A pessoa que faz musculação, ela precisa fazer um trabalho aeróbico. Porque, afinal de contas, o trabalho aeróbico ele é importante para você trabalhar, né? A questão de cardiorrespiratória, função do coração, né? O coração é um músculo, ele precisa exercitar. Como é que a gente exercita o coração? O treinamento aeróbico, ele é voltado para isso. A musculação, qual é a importância da musculação? Manutenção de massa magra, né? Massa muscular. A partir dos 40 anos você começa a ter a questão da sarcopenia, que é a perda de massa magra. Quando você perde massa magra, você começa a diminuir seu metabolismo basal. Você diminui seu metabolismo basal, a tendência é muito maior que você engordar. A questão da massa magra é importante para suas funções funcionais, digamos assim, para você ir num banheiro, né? Sentar na privada, levantar de uma privada com a idade, a massa magra é importante para isso. Então, você ter músculo não está atrelado só a questões estéticas. Tem funções essenciais para serem executadas por conta de você ter músculos. Isso. Então, um não é excludente do outro e, pelo contrário, você precisa alinhar os dois para ter os benefícios tanto do treinamento de cardio quanto do treinamento de força. Estou fazendo natação agora. Estou aprovado? Está tudo certo? Excelente treino. Eu quando consigo, quando tenho tempo, eu bato 2 horas fácil no rolezinho na praia. Então, 2 horas fácil. Isso que é outra coisa importante. Normalmente é o que eu converso muito com as pessoas. Às vezes eu pergunto assim, você faz o quê? Eu não faço nada. Pô, cara, você não faz nada? Você não tem nada que você goste de fazer? Normalmente eu falo isso. Eu falo assim, pô, se você ainda não achou uma atividade que você gosta de fazer, é porque muito provavelmente você ainda não tentou de tudo. Vai lavar o carro. Porque, pô, você vai encontrar alguma coisa. Eu gosto de pedalar, gosto de andar de bike. Pô, eu gosto de correr. Eu gosto de, andar de skate. Eu gosto de andar de patins. Isso tudo é uma atividade física. Então, se você não fala pra mim que você não faz nada, porra, então assim, você ainda não tentou de tudo. Não, sem falar que ele vai na padaria de carro, ele pode ir a pé, vai visitar um amigo a pé. Exato, mas eu acho que o principal é você tentar encontrar uma atividade. Porque assim, você
você ter prazer em fazer algo, aquilo ali automaticamente ele vai te ajudar a manter a regularidade, a manter a frequência, a fazer com que você tome aquilo ali como um hobby para você. E aí, quando vira um hobby, a gente tem o benefício de você ter a frequência, né? Porque o que faz você ter os benefícios de uma atividade física é a constância. Então, não adianta você fazer de vez em quando. Por exemplo, o atleta de final de semana, que eu falo, o cara que joga futebol sábado, ele está muito mais se arriscando do que tendo o benefício da atividade física. Porque ele dá um puta pico de estímulo para o coração uma vez na semana. Então, ou seja, é muito mais fácil o cara desse infartar do que se beneficiar da atividade física. Superlesão, né? Também, porque não faz nenhum tipo de fortalecimento, enfim. Pegando o contexto aqui da tua caminhada na praia, tem um grande defeito aí, cara. É que tu vai e não me convida. Aí o problema tá aí, entendeu? Mas o resto trabalhando é só benefício. Então a gente vai no final O resto de é só semana. benefício, tá tudo certo. Não, então a gente vai junto. Agora, você falou uma parada daqui eu vou perguntar e depois eu vou falar o que aconteceu comigo. O CrossFit, o que você acha desse boom, esse estouro, a explosão do CrossFit? Tem muita gente que diz Estoura mesmo, estoura tudo, não. que é atividade. Ele faz CrossFit, né? Não, Mas é direcionado. Pois pô, é. o cara é o cara, né? Eu vou o cara contar, é o brabo, pô. Eu vou contar a minha experiência depois. Tá. Eu vou contar a minha experiência. O que você acha, né, do CrossFit? Eu, certamente, como tudo na vida, nem todo mundo faz o trabalho 100% como você faz. Perfeito. Mas explica pra gente essa explosão do CrossFit, os benefícios e os pontos negativos. Vamos lá. Eu acho o CrossFit uma modalidade incrível. E aí eu vou explicar e eu tenho os meus pontos. Muitas das vezes o problema está em quem aplica. E não é a modalidade. Né? Porque se a gente for pensar assim, diversas modalidades, às vezes eu falo assim, isso aqui não é legal, mas peraí, não, é legal sim. O problema é quem aplica. O CrossFit, quando ele chegou no Brasil há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, de repente uns 12 anos atrás, quando a modalidade veio para o Brasil, o que aconteceu? Muitas pessoas que aplicavam essa modalidade não eram professores, porque a CrossFit, na verdade, ela é uma marca, tá? O nome CrossFit, ela é uma marca. É como se fosse qualquer outra marca, Xerox, né? Digamos que o nome futebol fosse da FIFA. E aí, para você usar o nome futebol, você teria que pagar um royalty para a FIFA. Então, para abrir uma escolinha de futebol, você teria que pagar um royalty para a FIFA. Então, a marca CrossFit é uma marca, não é uma modalidade. Só que, quando veio para o Brasil, os locais onde aplicavam essa modalidade e colocavam o nome CrossFit precisavam pagar um royalty para a marca CrossFit. Então, o que acontece? Essa marca ela começou a ministrar cursos para formar coaches de aplicar a aula de CrossFit. Só que qual foi o grande problema, o grande erro? Qualquer um poderia fazer esse curso e virar professor de CrossFit. Então, você não precisava ser um professor de educação física formado. Não brindava vocês o teu conselho? Não interviu? O conselho, acredito eu, que tentou, brigou, essa briga... Mas isso é um absurdo, porque, por exemplo, um cara que era, sei lá, qualquer outra profissão, se ele gostasse muito da modalidade, virou aquele praticante assíduo, ele falava, vou fazer um curso de coach. E aí ele fazia o curso de coach e se formava como coach de CrossFit. E aí, obviamente, diversas pessoas que não tinham formação da área da educação física começaram a ministrar aulas e treinos de CrossFit. E óbvio que ia dar merda, né? Isso tava mais do que na cara. Porque o CrossFit ele é uma excelente modalidade. O erro tá em você ter formado pessoas que não eram da área da educação física a habilitarem essas pessoas para darem aula. E qual é o outro grande problema? Quando virou uma febre, virou um boom, financeiramente virou muito favorável para o cara entupir a aula de aluno. Então o que o cara fazia? O cara botava turmas com 50 pessoas por aula, por horário, com um professor. Como um professor, que às vezes nem educador físico era, vai conseguir olhar e tomar conta, monitorar uma aula com 50, 60 pessoas que estão ali fazendo exercícios errados, com cargas pesadas, é óbvio que é da merda. Então, no começo, isso queimou muito a modalidade, porque começou a se lesionar um monte de gente,
os médicos começaram a falar, meu irmão, isso é péssimo, isso arrebenta, tá chegando ortopedista, falou, ó, não para de chegar gente no meu consultório quebrada por conta do crossfit, problema no joelho, problema no ombro, problema na coluna, problema no quadril, uma série de problemas, e é óbvio que isso queimou a modalidade. E aí o crossfit ele ficou com essa fama de ser uma modalidade que lesiona. Porém, por exemplo, dentro eu tenho um espaço que ministra o treino, o crossfit, na leitura técnica, a gente chama de programa de condicionamento extremo. Né? Ele, na leitura técnica, ele é chamado de programa de condicionamento extremo. Então, assim, esse tipo de modalidade de aula, ele ficou queimado. Mas, por exemplo, eu tenho um espaço no qual eu tenho aulas de condicionamento extremo, ou crossfit, caso você queira chamar assim, que é um professor para 5 alunos. É completamente diferente. E aí eu te digo, eu nunca tive um lesionado dentro do meu centro de treinamento. Então, o problema não é a modalidade, e sim quem aplicava. A partir do momento que se virou uma modalidade muito rentável, porque o crossfit, para você montar um espaço de crossfit, ele não é caro, se trata quando você compara a uma academia. Exemplo, para você montar uma academia de pequeno porte, você vai gastar R$500 mil. Uma academia pequena. Você faz um box de crossfit por menos de 100 mil. Então, ele é uma estrutura barata, sem contar que você não tem um custo de manutenção. Não tem uma esteira que quebra, não tem um motor que para. Crossfit são pesos livres. Não tem um cabo que arrebenta. São pesos... barra, anilha, kettlebell, são equipamentos que não precisam de manutenção. Então, juntou estrutura barata, juntou uma série de coaches juntou o coach que não é educador físico. Um monte de gente, porque, obviamente, quanto mais gente o cara botar no horário para ele, né, mais rentável fica. Com uma pessoa só monitorando, com exercícios complexos, né, porque o crossfit ele engloba exercícios da ginástica olímpica, argola, barra. Aí você junta também a questão de barra, de anilha, né, que é a modalidade olímpica, né, o levantamento de peso olímpico, o LPO. É o barril de pólvora com o fósforo aceso do lado. Então, mas o problema não é a modalidade, e sim quem aplicava. Deixa eu contar a história que eu falei que ia contar. Sim. Aconteceu comigo aí. Eu fui fazer uma aula de crossfit. Deixa eu ver essa. Eu adoro. Todo episódio tem uma história do Van Damme. Não, mas aí eu falei, eu sempre pratiquei esporte de uns anos pra cá. Eu tô numa série de questões, eu tô mais parado, mas, tipo assim, essa semana ainda dei uma corrida. Tu com o nome de Van Damme, né, meu? Não tá. Com o nome de Van Damme não pode ser sedentário. Eu falei assim, vou fazer o crossfit, se tem tempo. Aí abri um box perto da minha casa, eu cheguei no crossfit. Não, aí eu falei exatamente isso. Eu sempre pratiquei atividade física. Eu agora estou sedentário. Falei, não, tudo bem, vou fazer uma aula experimental. Maluco. E taca a bola, sem parar. Eu já morrendo. Aí daqui a pouco agora vai correr, dar uma volta correndo aqui pelo quarteirão. Aí eu corri. Cheguei mais uma, aí corri. Aí voltei, né? Quando eu cheguei no box, eu já tava morto, cara. Agora tu vai pegar, vai subir. Ele falou assim, meu irmão, tu vai me matar. Eu já não aguentava mais. Eu fiquei uma semana... Então, na base do Dorflex. Mas mas esse é o problema. Por exemplo, eu como educador físico, a minha principal preocupação quando eu pego um aluno, tipo, no seu perfil, por exemplo, se você fosse fazer um treino comigo, a minha principal preocupação com você é que você se sinta bem para voltar. Porque muitas das vezes, por exemplo, você de repente, você voltou, ou pelo seu histórico de ser um praticante de atividade física, você sabe que aquela dor, ela tem um porquê, você sabe que aquela dor é temporária, mas você imagina pegar uma mulher, uma senhora, uma pessoa que foi sedentária a vida inteira, que está buscando fazer uma atividade física porque o médico recomendou. Então é uma pessoa que nunca fez nada na vida e falou assim, cara, já que o meu médico mandou, tá lá, vou fazer. E aí ela vai nesse mesmo lugar, sem ter noção de nada disso, que ela vai ficar com dor no corpo, que tá tudo bem, que faz parte do processo. E, cara, ela tem a percepção que ela teve, que você teve. Essa pessoa não volta nunca mais. E, muito pelo contrário, ela não só não vai voltar, como ela vai falar mal do treino,
da modalidade e, de repente, até do conceito de fazer atividade física. Então, olha a falta de cuidado que esse profissional teve com você. Cara, eu quero que você volte. Eu quero que você amanhã, no dia, depois que você treinar comigo, eu quero que você vá trabalhar bem. Por exemplo, eu não me enalteço quando o aluno fala para mim assim, porra, cara, eu tô quebrado, meu irmão, fiquei quebrado do treino. Eu não acho legal. A dor muscular, ela faz parte. Pô, ficou doloridinho aqui, que é até uma sensação gostosa de falar assim, porra, treinei, sabe? Mas, porra, eu não quero que você tenha que tomar um Dorflex. Eu não quero que você tenha que ficar andando, se segurando pelas paredes, porque, porra, tu não tá aguentando de dor na perna. Eu quero que a dose seja certa. Você treinou, a gente fez o estímulo ali no muscular certinho, mas você precisa... E até porque você precisa desempenhar suas funções no dia seguinte, você precisa trabalhar, você precisa pegar seu filho, aí você tem um filho pequeno, precisa pegar no colo. Pô, imagina você não conseguir levantar teu filho porque você tá com dor porque você treinou. Sabe? Pra mim não tem cabimento. Eu acho que o profissional de educação física, às vezes, ele erra aí, na dose. Sabe? O cara tem que voltar, porra. O cara tem que manter a constância no treino. Se o cara treinou contigo um dia e ele volta uma semana depois, pô, tu tá errado. Você aplicou errado. O cara tem que voltar no dia seguinte. Se o combinado é voltar no dia seguinte, ele tem que voltar no dia seguinte. Dolorido, você vai mudar, vai estimular outros grupamentos musculares que você não deu ênfase no dia anterior. Mas o cara precisa voltar. Um cara que treina uma vez por semana porque ficou uma semana inteira com dor, teve que tomar uma cartela de Dorflex, o profissional é ruim. Não, então, sem falar que é legal você ter o prazer da atividade física. É isso. E como é que você vai desenvolver o prazer de uma coisa que você ficou quebrado, arrebentado? Perrengue, não vou não, perrengue. Porra, você nunca então, eu ia falar aquela hora, a gente entrevistou aqui um colega seu e perguntou sobre o CrossFit. Ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, CrossFit é uma atividade legal. O problema é as pessoas que aplicam o CrossFit. Sim. Que aí, ergonomia, peso, uma série de coisas, arrebenta o cara. Mas não é, realmente não é a questão do esporte, da atividade, não sei como é que fala. Mas a pessoa que aplica. E agora eu fiquei surpreso de saber que o cara que não é educador físico pode aplicar. Eu acho um absurdo. Não, é um absurdo. É um absurdo. É um alerta para a sociedade. Não, é um alerta. Utilidade pública, galera, ó. Se você faz CrossFit, procure saber se o professor que você tem da aula é formado em educação física. Caso não seja, tenha cuidado. Até porque é a importância de ser formado que o conselho regula. Exato. Ele pede a carteira, ele é punido. Agora o cara que não é, faz o que quiser, é aventureiro. E o cara não tem noção. O cara que é... O curso de CrossFit é um final de semana. Tu imagina com um final de semana você fazer um curso que tem uma prova escrita, tem uma prova prática, e aí com uma semana você vai entregar o teu bem maior, que é a tua vida, que é a tua saúde, porra, na mão de um cara que de repente vai te quebrar, vai te lesionar pro resto da vida, sabe? Eu passo por isso na minha área, porque, por exemplo, tem curso de transplante final de semana, e aí o cara monta uma franquia, eu sei querer falar mal de marcas, mas, cara, é um ato médico, tem que ser feito por médico. Aí o cara é empresário, ele contrata o médico, e ele vai para a rede social falar. Aí ele fala coisas que eu não posso falar porque é antiético. Mas ele não é médico, ele pode falar. Mas como é que eu faço? O cara promete resultado, o cara vai devolver o dinheiro, o cara faz, acontece, é proibido. Só que ele não é médico. Ele não é regulado por isso. Aí por ele não ser médico, ele não sofre as sanções. Aí faz o que quiser. Eu estou falando isso por conta da sua profissão. Eu nem sabia que você existia. Estou aqui, entendeu? Surpreso. É uma loucura. Agora imagina você personal trainer e... foi personal, ou ainda é de vários artistas. Estou vendo aqui Anitta, Fernanda Souza, Hugo Gloss, Bruna Marquezine. Só o brabo dos brabos, meu. Respeita. É comum a gente trabalhar com alguém que às vezes, pô, tá sem saco, meio preguiçoso. E quando pega um artista desses assim? Cara, então, você trabalhar com pessoas públicas, a responsabilidade ela é dobrada. Por quê? Você precisa entender a rotina deles para automaticamente você, de alguma forma, você montar o treino de acordo com a roupa. Porque assim, qual é o trabalho do personal trainer? É você personalizar o treino. Né? Você literalmente, precisa... Quando uma pessoa busca o trabalho de contratar um personal trainer, ela está falando assim, olha, eu quero fazer atividade, porém você precisa personalizá-la para encaixar esse treino dentro da minha rotina, dentro do meu condicionamento físico. Você precisa levar todas essas valências em consideração para você montar o treino. Então a pessoa está te contratando para isso. A sua função é essa, você personalizar o treinamento dela. E aí quando a gente trabalha com um artista, esse cuidado ele precisa ser dobrado. Vou dar um exemplo comum. Você imagina se eu fizesse um treino para a Anitta que eu quebrasse
muscularmente falando, as pernas dela. Por mais que ela seja uma cantora, ela dança grande parte do show. Imagina se ela não conseguisse agachar com dor na perna por conta de um treino meu. Olha a responsabilidade. Você imagina que se eu faço um treino pesado ao ponto do Thiaguinho não conseguir segurar um microfone porque ele lesionou o ombro. Olha o tamanho da responsabilidade. Verdade. Então, você lidar com um artista é uma responsabilidade muito grande. E você precisa tomar esse cuidado de você montar um treino, encaixar dentro da rotina. Porque, assim, eles têm uma vida que a gente sabe que eles trabalham de madrugada. Então, a qualidade do sono ela é pior. Porque por mais que você fale assim, mas eu durmo 12 horas de manhã. O sono do dia é diferente do sono noturno. A recuperação é completamente diferente. Então, isso tudo você precisa levar em consideração. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um treino de musculação, principalmente, por exemplo, a Anitta viaja muito, vai para cima e vai para baixo. Como é que ela vai dar sequência nesse treino? Como é que ela vai fazer? Em quanto tempo ela vai ficar parada? Ela teve, durante um bom período, sérios problemas de dores no joelho por questões dela, estruturais dela, não relacionadas a treino. Você precisa fazer um trabalho de fortalecimento para minimizar essas dores, mas você precisa fazer um trabalho de força também, né? Para fortalecer o corpo como um todo, condicionamento físico. Então, isso tudo você tem que tomar muito cuidado. E aí você precisa entender a rotina do artista para você montar, né, o treino que seja agregador à vida, né, à rotina dela, e não limite ou incapacite ela de fazer as funções profissionais dela. Agora, dos artistas, quem é o mais brabo? Tem disposição? Aquele que, não cansa, Cara, você passa a série e vai que vai. As pessoas já me perguntaram isso e eu sempre falo da Fernanda, da Fê Souza. A Fernanda, ela sempre... Assim, a gente teve uma época que ela já chegou a fazer... Especificamente por um trabalho, né, que ela tinha que fazer, ela chegava a fazer 3 treinos no dia. Caramba. A gente fazia um trabalho de musculação de manhã, um trabalho de força. Na hora do almoço, ela fazia uma aula de Muay Thai, de luta. E à noite, a gente fazia um treino funcional na praia. Então, assim, a Fê sempre gostou, sempre teve atividade física, sempre fez com muita regularidade. A Fê sempre é uma pessoa que eu falo dessa que sempre teve a atividade física ali como prioridade dentro da rotina dela. E quem dava aquela miguezada Mas assim, essa eu não falo. O Miguel eu sempre pulo. Mas que tem, né? Mas o que tem já... Porque eu já falei com vários que, falam assim, hoje eu vou ter que treinar. Tem uma galera que faz Digamos isso. Digamos que tem uma galera que só a parte profissional empurra ela pra academia, digamos Mas assim. isso é importante, porque é pela questão, assim, de rede social ainda por cima, o cara é o personal da fulana, ou do fulano, e você espera o cara ficar saradão, né? Aí não fica, queima ele, mas às vezes a pessoa que não treina, que não se alimenta. E sem contar que tem um detalhe muito importante nisso, que às vezes para as pessoas comuns elas não entendem. A pessoa, quando ela precisa ter uma imagem para trabalhar com vídeo, é diferente da pessoa do cotidiano. Porque a gente sabe que o vídeo aumenta. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela fica bem no presencial, para a câmera ela fica over. Então, assim, às vezes ela passa até uma impressão de ela estar acima do peso, mas você vê a pessoa pessoalmente, a pessoa tá ótima. Tá com um corpo legal. Mas para a câmera fica muito. Então, muitas vezes, o trabalho que eu tenho de preparação... Por exemplo, eu fiz a preparação de elenco do Fabrício Boliveira para uma novela das 8. A gente fez um trabalho que, assim, ele ficou seco, ficou bem, mas se você via ele na câmera, ficou incrível, mas quando você vê ele pessoalmente, você vai falar, esse cara é magro. Mas no vídeo ele ficava bem, ele ficou forte, ele ficou legal. Porque a preparação de um corpo para as pessoas que trabalham com imagem em vídeo é completamente diferente de uma preparação de um corpo que a pessoa quer ficar bem no presencial, digamos assim. Ô, Bruno, mas você lá tem uma equipe multidisciplinar, você faz só a parte da questão física, né? Eu tenho... Sim. Eu tenho um trabalho multidisciplinar. Tem nutricionistas que eu trabalho em parceria, no Rio, em São Paulo. Tem psicólogo. Tem também médico, endocrinologista, né? Para fazer toda a parte hormonal, a prescrição hormonal. O trabalho multidisciplinar ele é essencial por conta dele acelerar o processo, né? Ele te ajuda a você atingir o objetivo do aluno mais rápido, com mais né? responsabilidade, né? Não, e também. Saúde, sobretudo. Né? Também. Agora, tem muita gente querendo entrar nessa área, né?
da atividade física como professor, como mestre, Sim. cada vez maior também, não só como praticantes, mas também como professores. Sim. E eu acho que aí tem que ter muito cuidado. É importante que você fale. Claro. Que você é um cara que é uma referência no meio, para quem está estudando, quem está querendo entrar no meio, os cuidados, o que precisa ser feito. Eu costumo falar assim, eu sou meio Caxias, digamos assim, né? Um termo antigo para falar com relação ao seguinte. Você precisa entender o que você precisa ter para desempenhar qualquer função. Então, por exemplo, se você quer prescrever dieta, né, e isso é muito comum dentro da minha área, o educador físico ele não pode prescrever dieta. Se o educador físico ele quer falar sobre dieta, se ele quer falar sobre alimentação, que ele faça uma faculdade de nutrição. Se o cara quer dar aula, o cara quer ser personal, o cara quer prescrever treinamento, ele precisa fazer uma faculdade de educação física. E não tem negociação. E não tem conversa. Eu penso igual. Se você quer fazer, quer desempenhar, senta a bundinha na mesa, na faculdade e vai estudar. E isso, para mim, por exemplo, às vezes acontece muito... As pessoas me perguntam, né, nas redes sociais, falando sobre... esse cara aqui tá falando de treino, mas não é formado. Esse blogueiro aqui, ele tá recomendando treino, mas, pô, ele não é formado. E, assim, eu entendo que o blogueiro, ele tem uma função... Tá? Eu valido a função, hoje em dia, né, do blogueiro, de rede social, seja ele Instagram ou qualquer outra rede social... num caráter motivacional. Eu acho legal que eles postam ali a rotina dele, que eu sei que para algumas pessoas assistir o vídeo de alguém fazendo uma atividade vai estimular ela, de repente, a procurar uma atividade. Eu entendo, eu valido, eu acho legal isso. Agora, o cara não pode pegar o treino e falar, olha, esse exercício aqui, ele é ótimo para isso, eu faço 3 séries de tanto com esse exercício aqui. Olha, agora eu vou fazer esse exercício aqui, esse agachamento aqui é muito bom para isso aqui, e aí eu faço 3 séries de tanto desse... Aí não. Então, assim, procure... Vou te dar um exemplo. Eu agora... Eu atendo alguns clientes fora do Brasil. Mês que vem mesmo, pô, eu tô viajando para fazer esse tipo de trabalho. Cara, eu fui fazer uma especialização de personal trainer, uma certificação de personal trainer nos Estados Unidos. Hoje em dia, se eu morasse nos Estados Unidos, eu poderia entrar em qualquer academia e ser um personal trainer, porque eu fiz a certificação dos Estados Unidos para trabalhar como personal. Eu tenho a carteira. Então, assim, seja em qual a função você queira fazer, desempenhar, faça o que precisa ser feito. No Brasil, faculdade de educação física. Eu quero prescrever dieta, faculdade de nutrição. Isso. Você quer atender remédio como personal trainer nos Estados Unidos? Faça a certificação de personal trainer nos Estados Unidos. Você quer ser médico? Faça a faculdade de medicina. E não tem conversa. E aí qualquer coisa fora disso tá errado. Não, e também outra coisa, a pessoa não é, vamos supor, ela não é nutricionista. Ela quer passar a experiência dela, é uma coisa. Agora dizer que é verdade absoluta para as pessoas é outra. E outra coisa, também não cita a fonte. Qual é a fonte? Pô, cara, o Bruno, que é meu personal, ele mandou fazer isso aqui, pô, funcionou. Aí o cara vai lá no Bruno, qual é? Não, meu irmão, isso para você não serve, não. Mas ele fala como se fosse um cara mesmo. Você não sabe. E detalhe, não bota o que ele é. Tem muito isso hoje em harmonização orofacial. Eu acho o seguinte, eu acho que é legítimo todo mundo fazer, desde que se estude para fazer. Ok. O que eu não acho legal é não botar o que a pessoa é, para até que tem vergonha. Farmacêutico, médico, dermatologista, enfermeiro, isso. Aí você sabe que você está procurando um profissional daquilo. Sim, Mas sim. o cara não bota, ele bota assim, especialista em orofacial. De quê? Eu lembrei de uma coisa aqui. Não, porque a gente teve um nutricionista que falou em relação a uma... Você lembra que ele falou da palestra que a nutricionista era acima do peso, era gordinho, que por perdia aí não validava? Não vale, exatamente. Imagina eu eu careca, né? Aí tem dar ruim. casos de educadores que são cheios. Sim. Aí eu tenho amigos que falam, não dá, pô, o cara tá gordinho, como é que... Existe isso. Isso influencia na prática, porque a gente sabe que tem gente que pensa dessa maneira. Não, lógico, O lógico. que você pensa sobre isso? Pergunta interessante também. Então, a gente sabe que, às vezes, para você passar uma técnica, né, você precisa, de alguma forma, ter noção do que você está falando e, às vezes, você ter colocado em prática aquela técnica, né? É óbvio que existe um preconceito
de um personal trainer, digamos assim, especificamente falando, tá acima do peso. Porque, teoricamente, você não tá colocando em prática o que você tá querendo que eu faça. Mas eu acho que cada caso é um caso. Vou te dar um exemplo. Um cara que foi um lutador, o cara que foi um técnico, o cara que foi um jogador de futebol, por exemplo. Sabe tudo, né? O cara teve o histórico da prática. Mas, por exemplo, Ronaldo Fenômeno. Alguém vai falar ou não vai ouvir o Ronaldo Fenômeno quando ele for falar ou dar uma palestra sobre futebol? O histórico do cara valida. Cai por terra o conceito do visual. Pô, o Ronaldo tá acima do peso, tá óbvio, mas o cara não é atleta a vida inteira. E aí, automaticamente, se ele for falar de futebol hoje em dia, quem não vai ouvir um conselho do Ronaldo? É impossível. Então, assim, é óbvio que existe o preconceito. É óbvio que, de alguma forma você vai ficar, digamos, descredibilizado. Mas eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que, assim, você precisa entender um conceito daquele profissional. Por exemplo, eu não entendo da sua área. Você falou de ser careca, mas eu não sei nem se existe ou se é possível. Sei lá, se algum tipo de implante no couro do cabelo do cara não pega, ou ele não produz um fio a ponto de... Não tem doadora. Então, de alguma forma, ele vai sofrer ali, não vai ter a quantidade de cabelo suficiente, enfim. Eu acho que cada caso é um caso, é você entender... Não, mas eu posso falar, no particular, eu penso igual a você, mas eu acho que no caso do nutricionista, entendeu? O cara é um expert em manter o peso. Não é ficar com sobrepeso. Ele é especialista nisso. É diferente, por exemplo, o caso da questão da minha calvície, eu brinquei. Mas se eu não tivesse área doadora, ou um tipo de calvície que não é passível de transplante, que existem algumas. Entendeu? Existem algumas. Fibrosante frontal, tem a areata universal, tem outro tipo de calvície que não tem transplante. Eu poderia ter a calvície, mas pessoas saberiam e tal. Educador físico, por exemplo, quando eu era moleque, eu treinava com um cara da academia, ele era magrelinho, mas o cara era autoridade, ele era doutor e não sei de quê. Todo mundo se amarrava no cara, falava com propriedade, cara, isso aqui não é legal. Tal. Mas no caso, olha só, galera, não é gordofobia. Minha primeira formação foi em endocrinologia. Legal. Não é isso, entendeu? A questão é, você vai passar um conhecimento e a pessoa que quer um espelho. Sim. Aí se você não aplica, porque a questão da obesidade é alimentação. Sim, é gasto energético, é balanço energético. Concordo. Né? Concordo. Eu tenho a tireoide, você repõe o T4 lá, sabe? Então, nesse caso particular, eu, sinceramente, sem engessar, tem as exceções. Sim, lógico. Mas realmente, para quem trabalha com isso, deve ser difícil. Pro nutricionista, sim. Mas pro educador físico, eu acho que tem esses álibis, porque às vezes o cara tem total domínio da técnica, né? Ele entende o que ele tá falando, o que ele tá prescrevendo. Porém, eu citei esse exemplo do Ronaldo para você ver que... Não, é verdade. Eu gosto de dentista, mas de um dentista com dente amarelo, E outra coisa que eu vou te falar, hoje em dia não, que o jiu-jitsu é super difundido no mundo inteiro. Mas, quando era moleque, que o negócio estava engrenando, que era uma coisa mais setorizada na Zona Sul, com Gracie Barra, mas depois foi... às vezes tinha uns magrinhos que ninguém dava nada, os caras amassavam no treino. Tu pegava o magrinho, acabava, virava papel na mão dos caras. Você pega como é que é? Aquele Gracie que fazia o MMA do início, que era campeonato, 7 lutas no mesmo dia. Porque não tinha categoria de peso. É verdade. Era 2 metros e meio, o cara mais ele amassava todo mundo. Pô, Bruno, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. Foi sensacional. Imagina, obrigado. Vai aparecer o Instagram, o seu canal também, mas fica à vontade, o microfone é seu, fala o que você quiser, projeto. Imagina. Obrigado. Vamos lá, primeiramente agradecer o convite. É sempre um prazer aí falar sobre atividade física, falar sobre os benefícios e principalmente levar informação para as pessoas, né, da importância da prática da atividade física, não só por questões estéticas, mas por questões de saúde, mas um não é excludente do outro, então você vai ter o benefício para a sua saúde, assim como você vai ter o benefício estético, visual, para você que quer ficar com um corpo bacana, quer ficar legal. E se você quiser, pode me seguir nas minhas redes sociais, tudo meu é o seu personal, tudo junto. Então, Instagram, Facebook, canal do YouTube, TikTok, enfim, eu costumo postar ali diariamente não só algumas dicas sobre atividade física, mas principalmente humanizar e mostrar para você de forma simples como você pode inserir atividade física no seu dia a dia. De repente, se você tem dificuldade em não ter acesso a uma academia ou qualquer dúvida sobre treino também, eu costumo estar sempre esclarecendo e de repente
repente, até as pessoas me trazem, né, questionamentos, respondendo de acordo com a demanda, né, que às vezes não dá, o volume não consigo absorver, mas eu tento, de alguma forma, sempre estar trazendo e esclarecendo assuntos sobre atividade física. Tirou onda, Bruno. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado mais uma vez. Demais, irmão. Obrigadão. Vou treinar contigo. Hein? Aí, ó. Voltar a treinar com você. O convite está feito. É isso aí. Olha, não deixa de dar o like aí no vídeo, ativa o sininho. Se inscrever no canal, eu sei que você vai, mas dar o like é tão importante, é fundamental para nós. E como diz o Dr. Joel Lacerda... Olha só, acabou a entrevista, maravilhosa. Você ainda não curtiu? Curti, Wanda. Vai ficar careca. Curte aí, amigo. Se não curtir, vai ficar careca. E sem preparo físico. Triplo C. Curte, comenta e compartilha o Triplo C aqui Isso aí. do Tá Beleza Podcast. Não se esqueça também de se inscrever. Até o próximo Tá Beleza. Partiu. Obrigado.